afirmar que nós repudiamos esse racismo sutil, esse racismo mascarado, porque este é o racismo talvez pior do que o outro, porque quer nos manter até mesmo agradecidos ao racismo que usurpa os nossos direitos. O mecanismo das Nações Unidas, conhecido como EMLER, é o mecanismo de especialistas das Nações Unidas para a promoção da igualdade racial e do avanço da justiça na aplicação da lei. Foi criado no Conselho de Direitos Humanos 47, Resolução 21. E nesse mecanismo, as Nações Unidas reconhecem o impacto que é vivenciado até hoje pela população africana e afrodescendente como resultado do colonialismo e do tráfico transatlântico de pessoas negras. Foi uma sessão emblemática onde, de fato, o racismo foi encarado, foi visto, foi denunciado nas Nações Unidas e os países tiveram que se posicionar em um avanço da luta antirracista no mundo. O Brasil é o país com o maior número de pessoas negras fora do continente africano. Isso por si só já é um fato muito importante, né, que faz com que seja necessário esse olhar atento das Nações Unidas para o território brasileiro. São mais de 110 milhões de pessoas e essa população não teve acesso a vivenciar sua cidadania plena, não tem acesso ao bem viver e é uma das populações mais estigmatizadas e que sofrem com o racismo sistêmico nesse território, por mais que tenha sido a população que construiu o Estado brasileiro. As ações policiais, elas têm um perfil racializado. São territórios onde o nível de desigualdade social é muito grande. Onde a população negra vive, existe uma ausência gritante de equipamentos públicos. E o Estado entra nesses territórios, na maioria das vezes, somente através do braço armado. Em 2022, as forças policiais foram responsáveis por mais de 6.400 mortes, sendo que 83% dessas mortes eram pessoas negras. Ou seja, nós temos mais de 5.300 mortes causadas pelo Estado brasileiro, de jovens, crianças e adolescentes, negros e negras. Isso significa que são 17 mortes por dia causadas pela brutalidade, pela violência policial. Você tem a perda de pessoas da família pela violência policial, ao mesmo tempo em que o sistema de justiça não investiga e quando investiga, as pessoas responsáveis são inocentadas. Então, a impunidade em relação ao sistema de justiça também no Brasil é algo que merece uma denúncia aos mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas. Essa visita foi extremamente importante no contexto brasileiro e contou com mais de 108 pessoas dando seus testemunhos diretamente para os especialistas das Nações Unidas, a doutora Tracy Cassie e o professor Juan Mendes, que vieram ao Brasil com esse intuito representando as Nações Unidas. A UNARC tem a honra de estar aqui hoje com vocês. O nosso time é composto por mim, Salima Henkins e Lamar Bailey. Nós somos uma coalizão internacional liderada por mulheres negras e composta por organizações de base que trabalham com a pauta antirracista e pessoas diretamente impactadas pela violência racista na aplicação da lei. Em 2020, após a morte de George Floyd, as organizações que compõem a nossa coalizão foram responsáveis por uma articulação histórica que pressionou o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para a criação de um novo mecanismo, através da resolução conhecida como Resolução George Floyd. Esse novo mecanismo é um mecanismo internacional de especialistas independentes para promover a justiça racial e a igualdade no contexto da aplicação da lei, mais conhecido como EMLER. O papel da UNARC é trabalhar em colaboração com o secretariado do EMLER para garantir que pessoas negras diretamente impactadas tenham suas vozes ouvidas. Então, depois do país que o objetivo da sua comunidade, ou capaz de tirar comida da sua geladeira para poder dividir porque batia na sua boca, passou por necessidade. Ele iniciou a luta contra o empreendimento
de uma sanitária serem importadas à comunidade. Meu pai foi assassinado na frente da escola da comunidade por 16 tiros dentro do seu casa. Eu estava junto com minha avó na casa dela, também sua casa que é a base comunitária. Os bandidos entram na casa e efetuam 22 disparos. Quando comecei a ouvir disparos, eu só esperei que eu realmente mataram minha avó 2 vezes. Deveriam não matar meu filho dela. E ela não teve a oportunidade de ver os assassinos dele atrás das grades. Por essa impunidade de existir, se sentiam confiantes em perpetrar mais um assassinato, porque para eles ia ser mais uma pessoa da estatística. Olhei para baixo e avistei 2 policiais. De repente, vi 2 bares. Ela falou para mim, mãe, eu estou sangrando. E gritei, socorro, socorro, meu filho, eu estou com um tiro. Os policiais não queriam dar socorro à minha filha. Ele estava atrás de um celular que foi roubado nesse dia. Eu disse, eu corrijo a minha filha única que Deus me deu. Meu filho saiu de casa dizendo que ia na casa da namorada que residia perto de onde eu moro. Chegando lá, ele avistou o carro da polícia que foi chamada por poluição sonora e os policiais eles não abordou meu filho, eles não mandou parar em momento nenhum. Simplesmente eles atirou no meu filho pelas costas, o tiro pegou na nuca, o pai chegou perto do meu filho, tentou socorrer e disse que a última fala do meu filho foi: meu pai, minha cabeça dói muito. Meu filho foi levado até o hospital, mas o meu filho ele teve morte cefálica e eu jejuando e orando, pedindo a Deus que Deus desse mais uma oportunidade, porque meu filho era cheio de sonhos, meu filho era só uma criança, gente, que queria ser um veterinário. Só que o meu filho ele não resistiu, meu filho veio a óbito depois de 8 dias. Por mais que a gente queira acreditar que a justiça vai ser feita, ao mesmo tempo a gente desacredita porque a gente vê muita impunidade, principalmente de pessoas que a gente pagamos os nossos impostos para fazer a nossa defesa. Meu filho foi surpreendido em via pública, onde estava ele e uma outra pessoa em uma moto, alvejado com uma bala nas costas, um tiro nas costas. Era uma viatura que atirou nele. E esses 3 policiais que saíram da viatura e descarregaram toda a munição que eles tinham nas armas, só no corpo do meu filho, destruído, tinha mais de 90 perfurações. E não esperavam que tivesse uma câmera bem ali, que filmou tudo. O dono da casa colocou o vídeo público. Eles voltaram lá, ameaçaram, agrediram, era tarde demais que já estava em circulação. Nós não denunciamos. Eu já conheço a prática. Eles vão intimidar, eles vão ameaçar e, se preciso for, eles matam mais alguém da família porque já aconteceu isso. Policiais militares adentraram a esta casa de axé, retiraram os animais, apreendemos tambores, os instrumentos religiosos. Eles queriam também levar as pessoas presas. Eu já fui presa, a perseguição é constante, porque o Ministério Público ele quer escutar o que o vizinho, que é sargento da Brigada Militar, está me acusando de perturbação de sossego. Não é a perturbação de sossego, sem a intolerância religiosa e nazismo religioso. Sou moradora, trabalho e resido no mesmo lugar, na Cracolândia, não sou usuária de crack. Há 2 anos atrás eu sofri uma violência policial na Guarda Civil Metropolitana. Eu fui abordada por um homem, eu tenho que ser abordada por uma mulher e não por um homem, por lei. Ele me empurra contra a parede pelas costas, ele quebra o cacetinho em 3 no meu quadril. Nós devemos denunciar essa operação específica, que é a Operação Caronte. Para quem não sabe, Caronte era o barqueiro de Hades. Hades, na mitologia grega, Deus do submundo, já inicia uma violação de direitos humanos, porque o nome já diz que ali não tem humanos, que ali são mortos vivos. Não são apenas pessoas em situação de rua, são usuários de crack. E aí a gente acaba desumanizando, né? E eu estou vendo diariamente a violação de direitos humanos ocorridas pelo Rapa, e eles vêm com tiro, porra de bomba. Eu cumpri a pena,
nos estudos, trabalhei, eu oportunidade já no mototáxi. Eu aluguei uma casa oficial 7, tentando invadir a casa, eu estava nu, eu só no banheiro. Quando eu abri a cortina, me deparei com o policial calibre 12, ele disparou 2 tiros, ele deu mais 2 tiros, fechei o olho, fingi que estava morto. Chegou o resgate, ligaram o pessoal do resgate, falei para ela de resolvido. O policial ativou novamente a automática dele, aí o rapaz do resgate pulou na frente e falou: agora é com a gente, ninguém vai chegar mais ou menos. Daí em diante, eles me chamaram na ambulância ao aparelho. A minha filha era sonhadora, a minha filha era uma potência em vida, e o Estado tirou a vida dela. A única arma que ela portava era um filho no ventre. É uma palavra muito bonita, ser resiliente, mas não romantizem. Isso tem um custo muito grande. Ah, mas você é guerreira. Não, ninguém é guerreiro, ninguém se alistou para nada. O Estado colocou a gente nessa situação. Eu sempre falo que se eu tivesse tacado uma pedra na cabeça de alguém, eu estaria presa todo esse tempo, mas a minha filha foi assassinada em segundos e hoje eu ainda estou na primeira fase de oitiva. Vai ser assaltado aqui agora. Como ele vai no tiro dele, eu tipo, vem aqui que te dou dinheiro, mas não faz, não é ele não. O oficial de justiça foi na casa dele, escolha dele, estava sendo acusado de roubo, suposta vítima. Ela foi salvador CD e ele às 4 horas. Então acharam o documento, quase 40 anos na época, e a foto ele tinha 18. E bastou isso, a mulher conhecer, já tinha um mandado de prisão para ele. Aí ele ficou preso 21 dias. Houve esse julgamento, ele foi lá na frente dessa senhora lá, que não reconheceu, e deram a liberdade para ele. Essa justiça que prende preto só por sucesso. Supostamente, a pessoa branca apontar o dedo para ele lá. O meu irmão, ele sempre quis ser direito. Meu irmão estava trabalhando, quando a polícia entrou na festa e alvejou o meu irmão com um tiro na cabeça. Simplesmente pegaram o meu irmão como se fosse pegar de nada, pelado. Eu fui reconhecer o corpo e conheci meu irmão pela tatuagem. Meu irmão não tinha cabeça, mas ele já estava começando a conseguir realizar os sonhos. Toda a comunidade gostava dele. Ele já estava no topo do Spotify. E ele sempre prometia pra gente que ele ia tirar a gente da comunidade, trazer uma vida melhor pra minha sobrinha, que tinha mais de 6 meses, que era apaixonada pelo pai, apaixonada. Até hoje, ela fala: meu pai veio uma estrelinha, né, de tia. Ele só tinha 20 anos de idade. Ele só era mais sensível. Ele só queria curtir, viver, trabalhar. E infelizmente a polícia tirou isso do meu irmão. A visita durou cerca de 9 dias. Foi um processo extremamente desafiador, extremamente tocante, pois nós, como pessoas negras que trabalhamos na esfera dos direitos humanos, não tem como não sofrer o impacto de ouvir testemunhos tão difíceis, né, de escutar, de pessoas que foram colocadas em situação de vulnerabilidade, que viram suas famílias sendo destruídas. Nada se compara ao processo difícil que foi enfrentado pelas pessoas que deram seus testemunhos. Você tem um mecanismo das Nações Unidas que faz uma visita e faz a escuta das pessoas diretamente impactadas. Isso não é trivial. Geralmente são organizações que falam em nome dessas pessoas, dessas vítimas, familiares, e dessa vez foram sujeitos e se relacionaram diretamente com os especialistas. O mais bonito de tudo isso, perceberam que os especialistas foram sensíveis aos seus testemunhos. Era muito importante para nós que os locais das audiências fossem seguros, e não seguros formalmente com qualquer equipe, mas com uma equipe realmente preparada para a escuta e para o cuidado com pessoas negras que enfrentam essas violações tão graves. Então nós contratamos uma equipe de segurança diretamente voltada para a população negra, para a população LGBTQIA+. Psicólogas, então em todas as visitas nós tínhamos uma pessoa que tinha uma vivência em relação ao movimento negro. Elas foram muito sensíveis, né? Havia todo um entendimento e toda uma relação de afeto, de cuidado e de respeito profundo com as testemunhas que estavam lá. E nesse emaranhado é muito visível esse sentimento agridoce entre a dor e a resistência do povo negro. Porque, na verdade, nós resistimos
pois não temos opção. O relatório que os especialistas do Sistema Emily está produzindo, que vai ser lido para todos os especialistas, para toda a diplomacia, num Conselho de Direitos Humanos, que é um espaço de extrema importância. E nós esperamos que esse primeiro resultado possa ser utilizado na base, nacionalmente, como uma forma de pressionar os governos, as autoridades, né, a aplicação da lei, que muitas vezes não escutam as reivindicações dessas pessoas, e que possa ser feita uma mudança efetiva a partir dessa mobilização internacional. So first of all, let me again thank you all for staying with us today and sharing your stories. The definition of justice means so many different things for each and every one of you. The one thing it doesn't mean is that you'll ever have your loved ones back. And I don't think there's anything that'll ever replace that. But I think what's important about your presence and your voice, I will tell you I am thankful and grateful that you have made the trips. I know some of you it was difficult to get here, so thank you for doing that. We will put your story as much as we can in the report. If you choose not to, for safety reasons, you can add an anonymous. I will tell you what you're feeling in Brazil as a people of African descent, you're feeling it in the United States, you're feeling it in Sweden, you're feeling it in every other parts of the world. But again, thank you so much for being here. And our report should be out in a couple of months or so, and please review it. And we will, for us, make sure that we keep an eye on and support you in every way that we can. So thank you so much for being here. A gente vê uma estratégia assim incrível, que eu acho que são estratégias de acomodação e de resistência, que você vê quando você pega, por exemplo, o caso da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte na Bahia, é uma irmandade peculiar, porque ela só é constituída por mulheres negras. Porque estrategicamente, o que fez o escravo? Ele se adaptou às instituições do dominador. Agora, nesse meio tempo, justamente nessas brincadeiras, nesses folguedos, ou nessas instituições, como no caso das Irmandades, eles buscavam rememorizar, né, a sua própria história. Quem da Silva Veiga Filho? Presente. Pedro Melo Presente. Moisés. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Thiago. Presente. Fabrício. Presente. Kevin. Presente. Rebeca. Presente. Ellen Vitória. Presente. Mateus. Presente. Thiago Menezes. Presente. Paulo Roberto. Presente. Mateus Gomes. Presente. Hugo Leonardo. Presente. Thiago Silva. Presente. Marielle Franco. Presente. Laura. Presente. Presente. Cláudia. Presente. Lucas. Presente. Cristiane Silva. Presente. Carlos Alberto. Presente. Maria Cristina. Presente. Maria Vitória. Presente. Maria Cláudia. Presente. Luciana. Presente. Adriana de Castro. Presente. Dona Florida. Presente. Agatha. Presente. E todos que estão nessa bandeira. Michael. Presente. E a Dona Vera também, que foi uma grande lutadora. Enfim. Marilene. Presente. Presente. Presente.